Olá, prezados alunos, prezadas alunas, que prazer enorme ter vocês novamente numa live conosco. Eu aqui, professora Elaine Schwab, da área de Gestão e Negócios, estou com um prazer enorme ao lado aqui da professora Estela Rocha. Estela, de que área, professora Da área Estela? de educação, aqui eu coordeno na GRAM os cursos na área de educação. E hoje, eu e a professora Estela vamos fazer uma união entre gestão e educação. Para vocês que pensam que as áreas são estanques, vamos mostrar para vocês, né, professora Estela, como as áreas estão interligadas. Como eu, da área de gestão e negócios, estou hoje na área educacional. Sim. E a professora Estela, coordenadora da área de educação aqui do ensino superior da GRAM Faculdade, também está na área de gestão, né? Então, são duas funções hoje que nós exercemos, né? Com cargos que nós exercemos e que nós vamos mostrar para vocês que você também pode ser gestor e educador. E uma das questões que nós vamos trazer hoje para vocês aqui, né? Um tema que nós vamos trazer para vocês aqui é o empreendedorismo educacional. Como que é que nós vamos trabalhar na área da gestão com a área educacional para que você pense, é possível ser empreendedor na área educacional? Mas antes de eu passar a palavra para a professora Estela, vou trazer aqui uma contextualização. O que é ser empreendedor, né, professora Estela? Importante. Porque o nosso estudante ali pode estar confundindo o conceito, não tem entendido claramente. Muita gente fala de ser empreendedor, mas será que ele sabe o que é? Vamos lá, Elaine. O empreendedor, professora Estela, ele hoje enxerga oportunidades no mercado. Eu digo para vocês o seguinte, empreendedor, a pessoa nasce empreendedor? A pessoa, na verdade, ela aprende a ser empreendedor? Eu digo para vocês que o empreendedor, ele é visionário. Ele enxerga oportunidades onde muitas pessoas não conseguem enxergar. Essa pessoa, na verdade, ela consegue ver detalhes e é apaixonada por alguma coisa, por algo, por algum produto, por algum conceito, por alguma ideia, e ela vai atrás daquela ideia, ela vai atrás daquele conceito, ela vai atrás daquele produto, até então aquilo se tornar real. A pessoa que é empreendedora, ela tem uma característica fantástica, professora Estela, que é a resiliência. O profissional empreendedor, seja em que área ele atuar, e eu já vou explicar, o empreendedor é só da área de gestão e negócios? Não, por isso que nós estamos hoje aqui com a professora Estela da área educacional, para mostrar para vocês que o empreendedorismo pode estar na área educacional sim. Então o empreendedor, ele é resiliente, ele é apaixonado, ele é criativo, ele é inovador. E muitas vezes a pessoa vai pegando aquela ideia, aquela paixão, vai buscando oportunidades, vai fazendo network, vai aprendendo, vai para o ensino superior, vai fazendo novos cursos, entrando em eventos e aquilo ela vai, na verdade, evoluindo para que aquela ideia dela, buscando investidores, né? Porque nem sempre o empreendedor, professora Estela, precisa ter justamente aquele investimento já próprio, capital próprio, para que ele possa empreender. Então, o empreendedor, na verdade, né, é uma pessoa apaixonada, com garra, com força e com vontade para fazer da sua ideia, da sua paixão, ela realmente acontecer. E aí, professora Estela, eu faço uma pergunta para você assim, existe possibilidade de ser empreendedor na área educacional? Sim, sim. E, Elaine, você falou uma coisa interessante, que é essa questão de que ser empreendedor é alguém que é apaixonado, que tem uma ideia, né? Então, ele pode ter uma grande ideia, mas ele não tem um capital, mas ele tem uma ideia. Mas como você fazer o diferencial na área de educação? Porque a gente segue legislações muito claras, regimentos muito sérios, né, de secretarias de educação, do próprio Ministério da Educação. Então, a gente poderia pensar assim, não tem nada de novo que você possa criar na área de educação.
Mas temos várias coisas sim. E aí que está, acho que o grande ponto aqui da nossa conversa. Para os estudantes da área de gestão, que eles vão atuar aí na empresa, na indústria, por que não trabalhar numa escola? Ajudando esse diretor escolar, esse profissional da educação, a que ele possa gerir o espaço dele. Que eu acho que é essa combinação que ainda falta dentro da escola. Hoje eu tenho a figura do pedagogo como diretor pedagógico, mas ele tem que ser também o diretor administrativo, ele tem que ser o diretor financeiro, ele tem que ser o diretor de marketing, ele tem que pensar em como potencializar o negócio dele, que é a escola. Claro que eu estou falando aqui da escola privada, mas muitas das vezes ele não tem o know-how que a escola de negócios, principalmente aqui da GRAM, porque eu confio muito no trabalho proposto aqui pela professora Elaine e pelo seu NDE, que eles conseguem colocar em prática. Eu vou trazer como um recorte a pandemia. Uhum. A pandemia fez com que muitas famílias perdessem seus postos de trabalho, e aí as escolas privadas foram perdendo os seus estudantes. Porque a gente sabe que, pela legislação, o Estado tem a obrigação de ofertar educação para todos e todas. Mas muitos pais confiam na escola privada. Entendem que, e aí eu não vou aqui levantar juízo de valor sobre a escola pública, mas eles entendem que a escola privada pode dar um a mais daquela possibilidade de entrada no mercado de trabalho para o filho dele. E esses pais precisaram retirar os seus filhos porque precisaram se reestruturar. O que a gente sabe que é completamente normal. Mas como é que ficaram essas escolas? Quantas escolas foram fechadas durante a pandemia porque elas não tinham esse quê, não só da criatividade, do diferencial. E aí o retorno pós-pandemia faz com que essas escolas repensem o seu lugar, o seu papel. E eu concordo com você, professora Estela. Eu acredito que os gestores, né, e empreendedores, muitas vezes, né, têm essa questão, essa vontade, né, de eu vou no setor privado, né, por mais que tenham todos esses regulamentos, é possível sim abrir uma escola, né, uma escola de ensino básico, fundamental, né, ensino médio, e que possa estar colocando isso na sua região, na sua cidade. Então, isso é empreender. Às vezes eu tenho uma ideia, e uma ideia de ter, né, uma escola em qualquer um desses níveis, e para você ter uma escola, não basta apenas você ser o pedagogo, ou você ter, e aí entra, né, nas regulações, nos regulamentos, das exigências, né, que você pode colocar aqui, mas antes disso, ele tem aquela ideia, ele tem aquela vontade de empreender na área educacional. Mas, para empreender na área educacional, eu tenho que pensar, uma escola é uma empresa. Na verdade, por mais que eu tenha o lado, né, e aqui eu vou falar a área da gestão, professora, né, como diz você, vamos fazer esse recorte. Então, essa empresa na área educacional precisa ser uma empresa de sucesso. Ela precisa trazer retornos financeiros. A partir do momento que ela precisa trazer retornos financeiros com qualidade de ensino, eu tenho duas vertentes aqui que eu preciso acompanhar juntas. A qualidade do meu ensino, e aí eu tenho a área da educação, para que essa qualidade do ensino realmente seja levada àquele público, aquele segmento de alunos que eu vou trabalhar. Mas antes disso, professora Estela, né, para eu colocar essa escola, né, e estar com ela aberta, eu preciso de um empreendedor que saiba como trabalhar ou como criar o seu plano de negócio, né? Então ele precisa desenhar, na verdade, fazer uma análise, né? Então esse plano de negócios ele precisa entender a região que ele está, quantas escolas tem no lugar, né? Em termos de concorrência, escolas públicas, privadas. E quando a gente fala em concorrência, professora Estela, nós não estamos falando só, quando eu falo em educação, né? Hoje, quando nós falamos em empreendedorismo, e a gente tem uma ideia, e a gente tem uma vontade, a gente tem a paixão pela educação, por exemplo, e eu quero abrir uma escola para, né, a educação para todos, e eu tenho isso como uma vertente, por exemplo, eu tenho que pensar no seguinte: como eu vou fazer isso pensando que
qual é o público que eu quero atingir? Sim. Né? Então, eu tenho que pensar esse público, né? Qual é a classe que eu quero atingir desse público, né? Quais são as regiões e que bairro eu estarei atingindo, né? Quais serão os custos que eu terei, né, em relação a tudo isso? Quer dizer, teremos custos, né, e benefícios, enfim, são tantas questões que eu preciso pensar na hora de fazer um plano de negócio, onde eu tenho a área operacional para pensar, a área financeira, a área de marketing, né? A área de recursos humanos, né? Pessoas que estarão ali comigo. Então, só aqui eu já trago 4, 5 exemplos de áreas que o empreendedor, né, para ir para a área educacional, precisa estar atento. E aí nós temos, né, às vezes, muitas escolas que falta esse papel, que foi o que você disse, né? Falta esse papel do empreendedor. E eu digo mais, professora Estela, e aí eu quero a sua opinião. Aliás, não é nem opinião, né? É aquilo que realmente acontece. Eu tenho um empreendedor, que é aquele que é o gestor, que é o diretor, na verdade, dessa escola particular, que coloca a escola, mas eu também tenho um outro lado do empreendedorismo. Esse lado nós falamos. E o lado do empreendedorismo que nós temos que ensinar os alunos a serem empreendedores nesse Brasil. Uhum. Existem hoje muitas escolas ou existe essa possibilidade dos nossos estudantes ou futuros estudantes que querem entrar para a grande faculdade e que tem essa possibilidade de pensar no empreendedorismo no ramo educacional? Existe essa possibilidade de eu ou ir para o lado do empreendedorismo, onde eu vou abrir uma escola ou trabalhar numa escola e que eu possa levar o ensino do empreendedorismo aos nossos alunos? Sim, professora. Hoje nós temos esses 2 elementos sendo conversados na escola. Por conta da Base Nacional Curricular de 2017, há toda uma sugestão, né, dentro dos objetivos de aprendizagem, em que a gente trabalha ali pensamento criativo, né, a própria ludicidade, a gente fala, assim, do empreender. Então, principalmente, algumas redes estaduais, elas já têm assumido uma disciplina sobre empreendedorismo. Mas eu ainda entendo, e aí há uma crítica a essa inclusão dessa disciplina, porque ele fala do empreender sem dar um outro norte para aquele indivíduo. Então, ainda está deslocado, por mais que você dialogue um projeto de vida, que você dialogue a possibilidade de ele empreender por conta própria, ainda não está alinhado com o currículo escolar, tá? Paralelo a isso, nós temos ali as escolas que precisam de um empreendedor. Então, os colegas que eu conheço que têm escola, ele começou como? Ele é professor, deu aula em escolas, foi ali criando um know-how e ali, em algum momento, ele montou a escola dele. Maravilha, foi assim que aconteceu, né? Se ele não nasceu lá em berço de ouro, recebeu uma herança, ele não tem a graninha para começar a investir na educação. Mas ele está lá realizando o sonho dele. Muitas das vezes, pelo tanto de demanda que ele tem na escola, ele não consegue pensar de modo criativo essa escola. E aí é a minha defesa para que os seus alunos da área de gestão pensem na escola como lugar de atuação. Isso. Porque ele vai chegar lá, ele vai pensar num plano de negócio. Quando ele olha, né, todas as escolas da região, talvez eles encontrem todas as escolas oferecendo a mesma coisa. O que aquela escola pode oferecer de modo diferenciado, que não pese tanto na mensalidade, mas que atraia os olhares dos pais? E eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe por onde que pode começar isso? Onde? Já dando uma dica aqui para os nossos futuros alunos, conhecendo o público que está ali. Qual é o público? Eu diria assim, vamos pensar hoje só nesse nosso público agora, que é a geração alfa, que vai até essa geração alfa que nasceram de 2020, 2010 e vão até 2030, mais ou menos. Eu preciso de um recorte. Preciso de um recorte. Então, ou seja, analisar essa geração alfa, que ainda já nasceram, estão aí na sua adolescência, mas que ainda irão nascer. Qual é essa geração agora que está aqui, né, que está indo para a escola do ensino básico, para o ensino fundamental? O que eles necessitam? Será que é o mesmo público das pessoas que estão com 14, 15 anos,
A escola, às vezes, é a mesma. Ela oferece o ensino básico, né? O ensino, cada etapa com as suas idades. Porém, esses públicos hoje têm necessidades diferentes, professora. Sim, sim. Esses públicos hoje nasceram em gerações diferentes, né? E são gerações que... uma geração totalmente tecnológica e uma geração que está trazendo a tecnologia para o seu dia a dia. Sim, né? Sim. Então, aquela criança... Quantas vezes a gente está hoje ali no restaurante e a criança já, né? Os pais jantando e a criança está ali já no celular, vendo. Esse é um público, né? De 2 aninhos, 1 aninho, 2 aninhos. E aí nós temos o outro público que, na verdade, está se adaptando ainda a essa geração e não teve. Então, conhecer o público-alvo, fazer uma pesquisa, né, com os pais, com as crianças, entender a adaptação, aquilo que eles necessitam e ter inovação, trazer tecnologias, ferramentas que atraiam hoje, né? Isso é um papel, né, da gestão dentro da escola, do empreendedor dentro da escola, né? Não um papel só de colocar a escola lá, mas entender para que ela possa ter a permanência, né? Você precisa desse... A escola, ela tem um ciclo de vida, né? Toda empresa tem um ciclo de vida, então não adianta eu ter simplesmente ali o meu ciclo de introdução e crescimento. E a manutenção, né? A manutenção dessas escolas, conhecendo a evolução desse público. Sim. Então eu deixo hoje como dica para os nossos alunos aqui na parte da gestão, em relação a esse empreendedorismo educacional. Eu acho não, né? Eu tenho certeza, e as pesquisas mostram isso, né, professora, que conhecer o público-alvo, e não só no segmento educacional, mas como nós estamos falando disso, conhecer justamente as necessidades hoje que esse público precisa e trazer soluções criativas, inovadoras, que possam segurar esse público com mais motivação. Exatamente. E aí, antes de fechar a nossa conversa, eu vou te dar uma ou outra dica de como esses estudantes podem pensar no diferencial. Eu tenho 2 filhos, né? E eles estão na mesma escola há muito tempo. E quando eles chegam na etapa 2 do ensino fundamental, a escola oferece 2 intervalos, do que seriam 2 lanches. E aí, numa das reuniões que eu estive, a coordenadora pedagógica, que tinha todo um olhar da gestão da empreendedora, ela apresentou o seguinte: olha, aqui na escola nós temos 2 momentos de convivência para que ele possa mexer no celular, que ele possa conversar com o colega. Ela não falou que eram 2 lanches, porque o pai que está ali pagando a mensalidade, ele não está pagando para o filho lanchar, ele está pagando para o filho estudar. Só que eu sou da área de educação e aquilo me encantou os olhos. Pensar que o meu filho tem 2 grandes intervalos que eu considero adequados, ali mais ou menos de 25 minutos, para que ele possa interagir, conversar. E aí, num desses intervalos, os professores descem no pátio e rodam com os estudantes para entender o que eles estão vendo para conversar. Ela falou, talvez não tanto com esse olhar criativo, sabe? Esse olhar que poderia vender. Porque isso vende. Vendeu para você? Vendeu para mim essa informação. Vendeu a ideia para você? Vendeu a ideia. Uma outra questão foi, eu estava nessa mesma escola, a escola resolveu adotar um outro material didático. E os pais tomaram um susto, porque o material didático era o livro. Está todo mundo acostumado. Ele abre o livro, li o livro, foi assim que eu aprendi, foi assim que você aprendeu. Professor no quadro, exercício no caderno. Certo? Certo. Essa mesma coordenadora, olha que olhar empreendedor, chamou os pais para explicar por que aquele material era importante, porque aumentava bastante o valor de aquisição. E ela colocou os pais numa sala. A sala tinha um data show, tinha caixinhas de som, e aí ela botou livros na mesa, e todos nós abrimos o livro na página recomendada e vimos uma foto de uma cachoeira. Todo mundo aqui conhece esse conceito? Ela foi lá ler o conceito de cachoeira, vimos a foto. Foi assim que todos nós aprendemos. E aí sim, olha como seu filho vai aprender. E aí ela colocou um vídeo da cachoeira caindo.
A caixa de som com o barulho da cachoeira, ela só faltou pegar a aguinha sabe? Jogar aqui no nosso rosto. E aí, quando ela falou aquilo, o nosso olhar foi assim, gente, esse material vale a pena ser trazido. Meu filho vai aprender na era tecnológica a partir disso. Olha só. Olha que olhar empreendedor. E os seus estudantes podem partir dessas 2 dicas para pensar em estratégias para as escolas. Exatamente. Aquele estudante, aquela estudante hoje que está na área de gestão e negócios ou está na área educacional e pretende empreender, né? Aqui hoje nós deixamos algumas dicas muito importantes para vocês sobre o empreendedorismo educacional, ou seja, tenham visão, tenham paixão por aquilo, porque a hora que a gente tem a paixão pelo aquilo que a gente faz, a gente busca inovar, a gente busca olhar o que está ao nosso redor e tentar fazer melhor e tentar trazer inovações, né, para aquele nosso público. Ou seja, sempre se colocar no lugar do outro, exatamente, né? A empatia. Então, algumas dicas hoje nós estamos trazendo aqui para vocês, para que vocês pensem se essa não é uma área que vocês desejam, mesmo estando fazendo algum curso, tanto na área de gestão e negócios, quanto na área educacional, não é isso, professora? Exatamente, com certeza. Obrigada pelo convite, professora Elaine. Obrigada, eu é que agradeço, gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e a gente volta outras vezes. Beijo. Até mais, beijos, tchau, tchau.